Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo. Graça e paz, nesse momento estamos dando início ao podcast Atos, onde vamos estar batendo um papo, uma conversa entre irmãos e vamos estar aprendendo por meio da palavra a viver Cristo, a conhecer Cristo e a praticar os ensinos do Mestre. Hoje vamos estar com o pastor Décio Lira, vamos estar falando a respeito da ansiedade, a causa e o processo de mudança de mente para que isso seja revertido e vivamos não com ansiedade, mas com a segurança, a proteção e aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. O pastor Décio Lira, o pastor da igreja Palavra que Cura aqui em Caruaru, bem-vindo ao podcast Atos, e hoje nós, por meio da palavra, vamos estar falando e abordando esse tema e vamos dar início a essa conversa onde vamos estar tratando por meio da palavra desse tema. Muito bom, estou feliz em poder participar desse podcast e poder falar de um assunto necessário, né? Estamos vendo as pessoas padecendo, sofrendo muito por causa dessa doença, e que na verdade, na minha maneira de ver, só existe um remédio, e o remédio chama-se a palavra de Deus. Comumente eu digo, não tem prazo de validade, não tem contraindicação. O que nós precisamos é fazer o tratamento, e fazer o tratamento é estar sempre, eu vou repetir, é estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, a qual deve estar em nossas mentes, e a gente pôr em prática essa palavra para que tenhamos forças a ponto de não deixar as informações contrárias predominarem em nossas vidas, em nossas mentes, pois são elas que fazem as pessoas adoecerem emocionalmente, fisicamente. Isso eu tenho visto durante anos. Então, procuremos cuidar das nossas mentes para que as más informações não encontrem pouso, pois se encontrar, lamentavelmente, vão adoecerem. Estamos aqui para isso, para poder, um papo santo, ensinar a vocês, à luz da palavra, o que fazer para não andarmos ansiosos. Não quer dizer que não pode acontecer de um momento de ansiedade, mas andar ansioso, não. Então, o que fazer para vencer a ansiedade, não é? Então, eu creio que vai ser um papo santo muito importante para o meu, o seu, o nosso crescimento espiritual. Então, como a gente estava comentando por meio dos versículos, em Provérbios 4:23, ele dá uma instrução mostrando que a gente deve guardar o coração. Só que a gente vê que esse coração, ele implica para o lado da mente. Sim. Porque coração em si, nesses temas... Né? É o psique. E ele fala, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, nessa versão da Bíblia. A minha versão, ela diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Então a gente vê que esse guardar da mente, de certa forma, vai fazer com que a gente ande também livre da ansiedade. E vai fazer com que a gente possa realmente não estar, como Paulo fala, em relação à doutrina, né? Sendo levado para um lado e para o outro por vento de doutrina. Mas a gente pode citar essa informação também no sentido de ser levado para o lado ruim, o lado da ansiedade, o lado do desespero, o lado do pânico. E como a gente vê por meio das escrituras, tem uma possibilidade de vencer isso. Sim. E nesses anos que o senhor tem, que como a gente sempre está conversando, eu vejo que o senhor gosta e se aplica muito no sentido da mente, e tem o conhecimento sobre esse aspecto de não estar preso na própria cabeça. Sim. E nesse tempo, por vários anos, o senhor viu muita coisa em relação a isso. Claro que, como diz o ditado, né? Fala o milagre, mas não fala o santo, né? E dentro desses anos, o senhor pode citar alguma experiência assim que trouxe assim um caso de estar muito preso em relação à ansiedade,
a depressão, a essas coisas. Entendi. Diante do texto que você leu, partindo desse princípio, quando ele diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida, ele está dizendo, vigie. Cuidado com o que você põe na sua mente. Isso. Melhorando. Ele está dizendo o seguinte, você está prestando atenção em quê? Nós precisamos entender que as informações entram nas nossas mentes através dos 5 sentidos. E nós temos que vigiar os 5 sentidos que são os condutores para a mente. Então assim, nós precisamos vigiar a visão, a audição, o paladar, o tato e a... Faltou uma, né? O olfato, né? Perfeito. Então assim, todos esses 5 sentidos são os condutores para nossas mentes. Então assim, se eu não sou instruído a vigiar os 5 sentidos, eu vou receber informações, não vou saber escolher, eu vou estar aceitando tudo. Vai estar recebendo o que vier. O que vier. Porque Deus, sua infinita misericórdia, ele nos deu uma mente, e a mente ele nos deu para receber suas informações. Ele nos deu a mente para receber sua sabedoria. Mas o pecado, lamentavelmente, fez o homem receber uma sabedoria contrária. Trouxe outro cenário de vida para o homem, né? Sabedoria que é animal terrena e diabólica, não é? Então esse tipo de sabedoria, a qual hoje o mundo jaz do maligno, e a gente vê que ele operou de uma forma tal que para onde a gente se vira, a gente vê o operar dele, pois são séculos, anos, milhares de anos, muitos anos, onde nós estamos vendo o resultado do que ele pôs na mente humana, não é? A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele ficou conhecendo o bem e o mal, mas por Deus ter se retirado, o inimigo começou a mal educar a humanidade. Então, o ser humano ele passou a aprender com quem não devia. Ele passou a aprender com um ser que nos odeia. Então, naturalmente, o ser humano, por estar aprendendo com quem não devia, o ser humano passou a agir de uma forma oposta ao Criador. Deus nunca criou o homem para ter inveja, ódio, mágoa, vingança, não é? Deus nunca criou o homem para o homem estar triste, não é? Deus nunca criou o homem para ver o que a gente vê hoje no dia a dia. Isso é reflexo do pecado lá atrás. Bom, sabendo disso, a gente já começa a procurar agora vigiar os 5 sentidos. E como é que eu vou conseguir vigiar? Mergulhando na verdade. E o senhor falou aí desses 5 sentidos. A gente vê que hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, eles são extremamente estimulados. Sim, uma informação de todo lado. É na comida, é no ouvir, naturalmente. Porque o mundo jaz do maligno, isso, né? Então assim, por ele odiar a criação de Deus, ele opera das mais variadas formas, porque ele odeia o ser humano, ele odeia a criação de Deus. Então assim, ele vai agir das mais variadas formas. Ele já foi julgado e condenado. Por ele ter sido julgado e condenado, né, ele não quer ir só. Então ele quer levar o máximo do ser humano. E a gente vê nas escrituras que Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas nós já sabemos também através das escrituras que nem todos vão ser salvos. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Agora, aquele que buscar conhecer, entender a vontade do Criador, não é? Como filho, ter intimidade, relacionamento, a verdade cura. E é nesse texto que o senhor mesmo citou, nesse mundo doente. Nesse texto que o senhor citou, ele fala que é desejo que salve e chega ao pleno conhecimento da verdade. Ele complementa isso também que o senhor está falando. Porque o conhecimento da verdade é o que vai nos levar a vencer a mentira que aprendemos a vida toda. Porque a mentira levou ao ciúme, levou à inveja, levou à falsidade, levou a doenças emocionais, físicas também, né? Então a gente vive num mundo contaminado. Mas através de Jesus, buscando a verdade perdida, através de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter condição de discernir as informações, o que é bom, o que é ruim,
Então cabe mergulhar profundamente na palavra para esse entendimento chegar. Não é à toa que Paulo diz assim: não se conformeis com este mundo. Por quê? Porque os ensinamentos que encontram-se no mundo é o oposto ao de Deus. Jesus disse: orai e vigiai sem cessar. Ele está dizendo o seguinte, ele disse: olha, fala comigo, o Pai, fala comigo, não deixe de estar em comunhão comigo, sem cessar, vigilante. E vigia, não é? Porque as informações, para onde você vira, bem você falou, nós estamos vendo mais o que o inimigo quer do que o que Deus quer. A propaganda dele está maior do que a propaganda de Deus. O mundo jaz do maligno, isso, não é? É natural. Então, se a pessoa não vigia as informações, eu sempre digo que a nossa mente é como, um carro, o corpo é o carro e a mente é o motorista. Então, quem conduz o corpo é a mente. Se eu levanto esse braço é porque a mente deu comando. Então, se eu vigio as informações postas na mente, se eu vigio o que coloco na minha mente, o corpo vai externar. Ele vai manifestar. Então eu tenho que ter muito cuidado, o que é que eu estou ouvindo, vendo, né? Os 5 sentidos, para que eu possa viver bem num mundo contaminado, né? E caso esses 5 sentidos estejam sendo estimulados pelo aquilo que é contrário à verdade, aos frutos dessa pessoa em si, resultado, né? O resultado vai ser um resultado mau. Mau, naturalmente, porque nós somos movidos por informações, boas ou más. Não é? Prevalece as más, porque a gente nasceu, cresceu ouvindo as más informações. Agora, em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos agora ter a condição de poder buscar as informações de Deus, do Pai, do Criador, para que possamos agora nos defendermos das más informações. Agora vamos lá. Tem as informações que recebemos durante a vida, que encontram-se no nosso subconsciente. Elas estão registradas desde que nascemos. Essas informações, elas não saem, mas elas são domináveis. Primeiro temos que entender 2 coisas. Uma, já em Cristo, toda informação contrária a de Deus que encontra-se em minha mente não me pertence. Elas foram postas em Jesus, quando Jesus se entregou ao Pai na cruz. Então, se na minha mente tem as informações que me levam à inveja, que me levam à vingança, que me levam a ódio, todas essas informações Jesus já levou. Então eu tenho que entender que esse tipo de informação não me pertence. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o justo viverá da fé. Se eu vivo da fé, o que eu tenho que fazer? Mesmo que a informação esteja na minha mente, ela tem que ser reeducada para ter o entendimento que ela não me pertence. É exatamente nesse versículo que o senhor citou, o começo de Romanos 12, que Paulo fala isso, né? Para não se conformar, né? Nessa versão diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pois é, o capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente vê que o versículo 1, ele diz para os irmãos se apresentar: rogo-vos, irmãos, que vos apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que é que ele quer dizer? Ele diz: onde você chegar, faça a diferença. Onde você chegar, mostre quem eu sou. É isso que o Pai está dizendo. Então, o cristão, ele precisa, antes de tudo, ter as informações de Deus na mente, né? Sabedoria dada pelo Espírito Santo, para onde ele chega, ele ser luz. Ações, reações, atitudes, postura, maneira de ser, de agir. Então, tudo isso são as informações da mente. Por isso que ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia, por misericórdia. Então ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, irmãos, né? Está dizendo, se apresente como cristão. Aí no 2 ele diz como: não se conforme com o mundo, ou seja, não dê mais direito legal às informações que vocês aprenderam.
Procurem aprender agora com o Espírito Santo, renovando suas mentes, para que vocês possam conhecer, usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é aí que começa a cura. Então, veja que não é só ir para a igreja, ou ir ao templo, aleluia, Jesus, tu é maravilhoso, vai mudar minha vida. Não. Nós temos que entender que Deus inspirou as Escrituras com um propósito, para que nós conhecêssemos a verdade, com o propósito de que nós nos tornássemos sábios, inteligentes, para que nós assim possamos apresentar ao mundo Jesus. Não é? Apresentar ao Senhor às pessoas que não o conhecem através da nossa vida, ações, reações, atitude, comportamento. Mas eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que ser um bom aluno do Espírito Santo. Então eu vou viver bem emocionalmente, claro, e fisicamente. Quer dizer, para tudo isso acontecer, eu tenho que mergulhar nas Escrituras. É isso que Jesus disse, né? Errais, por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. E ele também diz, Paulo, buscai, você veja que está no imperativo, buscai as coisas do alto. Aí depois ele diz, pensai nas coisas do alto, para fazer morrer, ou seja, não externar, fruto, né? não externar, né? A natureza terrena. Até mesmo porque as informações contrárias, que muitas vezes a gente fala, as obras da carne, né? Essas informações contrárias, elas encontram-se em nossas mentes, mas não nos pertencem. É como uma doença no corpo. Também não nos pertence. Por quê? Porque nós andamos por fé. Quem anda por fé não abraça, não fica com aquilo que Jesus já levou. Então essa informação já nos ajuda muito no dia a dia. A partir do momento em que vem um sentimento contrário àquilo que você está buscando, que você já entende que não lhe pertence, você imediatamente neutraliza. Por que você neutraliza? Porque você já sabe que não lhe pertence. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Alguma pessoa faz algum mal a você e é natural por a gente aprender há tantos anos as coisas erradas e a gente, daqui a pouco, a gente quer se vingar. É natural, está dentro de nós. Mas quando a gente tem em mente que Jesus já levou e que isso não nos pertence, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e que esse tipo de sentimento não me pertence, eu imediatamente pago o mal com o bem. Eu agora vou interceder por essa pessoa. A partir daí eu estou agora agindo como um cristão. A partir daí eu já estou agindo de uma forma que é que Paulo falou, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é justamente essa forma que nós como cristãos precisamos andar. Quem andar dessa forma, né, com as informações prevalecendo na mente, a ansiedade não vai prevalecer. Eu não estou dizendo que não vamos ter momentos, mas momentos é uma coisa e andar ansioso é outra. E voltando um pouco para a questão dos sentidos, a visão em si, a gente vê o Jó falando em um versículo, eu não lembro agora onde está, mas ele fala mais ou menos assim: não colocarei coisas inúteis diante dos meus olhos. Sim. Se a gente trouxer para essa questão, essa realidade da ansiedade, a gente vê que isso aí é uma ferramenta muito importante e que pode ajudar a vencer isso. Ela é tudo. Porque a palavra de Deus, ela é tudo que o ser humano precisa. Ela foi perdida no Éden, no pecado. Mas quando a criação se humilha ao Criador, quando a criação reconhece que Ele é tudo que precisamos, é quando começamos a nos conhecer e, consequentemente, o próximo. Que até então, se nós não conhecermos o Criador como Ele quer que conheçamos, nós não sabemos nem quem somos. E depois até o próprio Jesus fala algo parecido, né? Que os olhos são a candeia da vida, né? Sim. Se seus olhos forem maus, tudo será mal. Sim. Algo parecido. Sim. Trazendo para esses olhos são a mente. Para a realidade da se os olhos forem maus, seu corpo será trevas. Então, se a minha mente não for renovada, meu corpo será treva. Ou seja, não só em doença, mas em ações, em reações, em atitudes, em comportamento. Porque nós somos movidos por informações, não é? Por isso que temos que considerar a sabedoria de Deus. A gente tem que partir para esse lado. O lado do que é bom, amável e de boa fama. Em Filipenses fala, né? Isso, que é: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Esse livro
muitos citam que é o livro mais alegre da Bíblia, e Paulo estava escrevendo esse livro na prisão. Um ambiente que podia levar ele a ter essa ansiedade, né, a estar perturbado, mas ele está dizendo: alegre-se sempre. Outra vez diga: alegre-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que Deus, o Senhor, virá em breve. E não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Em outras versões dizem, né? Tudo que é bom, amável, de boa fama, se houver algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Você vê que no início, você leu aí, ele disse: alegre-se sempre. Isso. Outra vez digo: alegre-se sempre. Então, Deus sabia tanto que as pessoas não iam acreditar, porque é comum. Ele usou o Paulo para escrever de duas formas, até para prestarmos mais atenção. Ele diz: alegre-se. Outra vez diz: alegre-se. Ele está ali dando uma saculejada santa, né? E ele diz agora o que fazer para se alegrar, não é? Mas aí, para essa alegria vir, ele diz: fala comigo. Mas para falar com ele, eu tenho que aprender primeiro, que é o que a gente estava falando anteriormente, que é justamente buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, renovar a mente, vigiar os 5 sentidos, entender que as informações contrárias que estão em nossas mentes não nos pertencem, como eu falei. Em nossas mentes tem idolatria, tem pornografia, em nossas mentes tem falsidade, tem moralidade das mais diversas, tem ódio. Nós somos muito mal educados, não é? Para que dominemos tudo isso, nós precisamos buscar o oposto. E as ferramentas, né? Quando a gente busca isso, aí é que quando a gente vai falar com Deus agora, e vai falar consciente. Eu não vou falar com uma pessoa desconhecida. Eu vou falar com uma pessoa que eu sei que ele vai me ouvir, eu tenho confiança. Eu não vou simplesmente chegar lá: Deus, não. Eu vou falar consciente como eu estou falando com você, né? Com segurança. Então, para isso acontecer, é preciso investir tempo, é preciso estar em comunhão, é preciso estar sempre com pessoas que amam o Senhor do mesmo jeito, né? Investir tempo em coisas espirituais, evitar as distrações, que quer queira, quer não, elas prejudicam, por isso que as pessoas estão doentes. Mal, né? Sempre leva pro eu estava agora há pouco com um irmão e ele... Eu sei que quem estiver me assistindo agora, o que eu vou falar pode achar que eu sou extremista, mas eu tenho que falar. E ele é apaixonado por futebol. E eu já fui, né? Eu fui torcedor do Náutico. E até brincou, porque era um clube de Pernambuco que não é essas coisas. Isso há muitos anos atrás. E ele ama o futebol para ele é tudo. E em determinado momento, eu conversando com ele, eu disse para ele que, olha, isso é idolatria. E ele disse: mas a gente vai viver como neste mundo? Aí foi quando eu disse para ele: você está neste mundo, mas não pertence a esse mundo. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você tem que conhecer a constituição do reino que você pertence. Mas não é conhecer por conhecer, é entender e viver. Isso tem que fazer parte da sua vida. Se você quer ser um cristão, para que todo mundo veja, e veja que Cristo habita em você, e você realmente o imita, você tem que renunciar ao mundo. Exatamente. Você tem que renunciar ao mundo. O senhor está falando é um divisor assim, de águas, porque quando a pessoa não conhece isso, ela passa a ser movida pelo aquilo que vem. Que é apresentando, o inimigo sabe. O dólar sobe, o camarada se alegra, o dólar cai e diversas coisas. Enquanto a prioridade for o mundo que se vive, tá entendendo? A ansiedade vai prevalecer. Mas se a prioridade for o mundo que agora em Cristo você faz parte, eu não estou dizendo que você não vai ter ansiedade, mas não vai andar. Não vai andar. Por quê? Porque a verdade está prevalecendo na sua mente.
Você está investindo tempo nessa verdade. Você convive com pessoas que amam essa verdade. Você tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. O salmista diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Dará o seu fruto na estação própria, né? Então, assim, se nós não entendemos a vontade do Criador, nós não vamos usufruir de tão grande salvação. Nós não vamos. Mas tem que se aprofundar, tem que, como eu disse, saber como viver neste mundo onde pisa. Está tudo contaminado. Eu até gosto de fazer uma analogia quando eu estou na igreja ministrando, e uma das... você sabe o que é galocha, né? Aquelas botas, né? Aquelas botas brancas ou pretas, sei lá. Eu digo assim, neste mundo nós temos que andar de galocha, você que é cristão, compreendendo que em alguns momentos você vai revelar o pé, e aí essa galocha, você vai tirar o pé dela, e quando tirar o pé da galocha, o que é que vai acontecer? Você vai pisar na lama, mas você tem que ser rápido em lavar o pé e pôr o pé na galocha novamente, para não se contaminar. Quer dizer, nós vamos pecar porque estamos no mundo, não é? Mas a busca e a prática do conhecimento do que o Espírito ensina vai fazer com que sejamos rápidos ao sair da lama e lavar e pôr o pé na galocha de novo. Por quê? Para não se contaminar. São bactérias, né? Então, assim, isso é constante. Na caminhada vamos revelar o pé. Não adianta. Mas por estar andando e a mente já entendendo a galocha, nós vamos revelando cada vez menos. Cada vez menos. Isso quer dizer que vamos pisar na lama cada vez menos. E vamos usufruir mais, né? Isso chama-se crescimento espiritual, né? A gente vai saindo da infantilidade e vai começando a viver de uma forma oposta, e as pessoas vão vendo a determinação, a segurança, a confirmação. Você fala, o Senhor confirma. É uma sabedoria diferente, porque o Criador... foi dado a ele a condição dele voltar a fazer aquilo que ele sempre quis. Porque agora em Cristo a gente tem acesso novamente para que ele nos reeduque. Foi trazido para nós um novo estilo de vida conquistado de Cristo para cá. Sim. E se a gente não entender isso, a gente vai viver preso a muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus, à verdade. O mundo, né? O senhor falando da galocha, eu lembrei de um exemplo. O camarada está deitado assistindo televisão e diz: não pode ficar sentado. Aí ele vai se levanta. Não pode ficar em pé porque vai dar ataque do coração. Aí ele vai se deita. Não pode ficar deitado porque vai dar isso. Aí ele vai: eu vou desligar a televisão, senão eu vou morrer. As informações que vêm, que rodeiam, faz com que a gente se mova de acordo com aquilo. É por isso que temos que viver nesse mundo vigiando, né? A gente tem que saber viver neste mundo, não tem que perder tempo ouvindo, assistindo. Hoje, por causa do celular, eu tenho recebido muitas pessoas, nesses 27 anos, atendendo pessoas das mais variadas classes, e todos os dias praticamente, que eu atendo há muitos anos, eu amo o que eu faço. E eu tenho visto que depois do celular, eu vejo que houve um aumento de pessoas doentes da alma, pessoas com uma crise de ansiedade, depressivas. Tenho visto, por causa disso também, um abismo chama outro, né? Tenho visto que também muitas famílias destruídas, porque o esposo não aguenta mais a esposa não aguenta mais o esposo, os filhos saem de casa mais rápido com quem não gosta, e você vê que um abismo vai chamando o outro. Agora, resumindo, o que é isso? Má informações, entendeu? Então, o senhor vê que essa questão da informação excessiva é a porta principal, a má informação, né, para essa ansiedade, no caso, a má informação. Na verdade, o meu conceito de depressão é uma mente cheia de informações negativas. Quando, de tanto ouvir e ver, os 5 sentidos trazer essas informações para a mente, lamentavelmente vai chegar um dia que vai esborrar o cálice. É quando vem a depressão, entendeu? Então, a partir daí, essa pessoa ela não tem mais o controle, o domínio que tinha antes. Mas veja que foi o acúmulo
de estar ouvindo, deixando-se levar pelas más informações, emprestando os 5 sentidos. Então, uma pessoa adoece mentalmente, emocionalmente e, naturalmente, o corpo também padece. Eu já ouvi alguém trazendo a informação que hoje um adolescente tem mais informação do que o imperador romano naquele tempo. Sim. E esse acúmulo na cabeça de um adolescente que está sendo formado, a consciência dele, moral, de princípios, de crença, de tudo, eu acredito que, como o senhor disse, chega uma hora que tem tanto que transborda. E se essa informação for como hoje é facilitado pelo celular, computador e tal, informação maléfica de pornografia, de mentira, de luxúria, isso aí vai fazer com que aquele adolescente, quando chegar numa idade de maioridade, né, no caso, faça tudo aquilo que aprendeu de uma forma até desordenada. Eu já ouvi testemunhos de pessoas falando que eram ao extremo quando estava dentro de uma coisa. E se o camarada desse for exposto a tanta informação ruim e for levado ao extremo para essa informação? Há 2 formas de desenvolver a mente, né? Ou com informações boas ou com informações más. Então, assim, se uma criança ela recebe essas informações contrárias à do Criador, claro e evidente que vai se tornar uma pessoa com problemas e ela vai procurar uma alegria para sair daquela prisão, a Bíblia chama de fortalezas, não é? Se ela não buscar em Deus, ela vai buscar onde? Agora já até criança, não é? Adolescente, jovem, até adulto, a gente vê que cresceram no corpo, mas na mente, lamentavelmente, principalmente nos últimos dias, nesses últimos anos, não se tem um objetivo de vida, né? Não se vê na frente. Não, cadê os visionários? Não é? Então a gente vê que tudo isso são as más informações, mas nada que Jesus não falou. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Subentende-se o quê? Que a mente das pessoas vão estar mais poluídas. Mas esse sentido aí desse amor, o senhor vê que ele está falando no geral ou para quem tem o amor específico? No caso, quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo para ensinar, não é? Para que discernamos o bem e o mal e possamos vencer. Tem que estar conectado para poder discernir o bem e o mal e não deixar essa informação prevalecer. Lembre que eu falei anteriormente, devemos estar juntos, irmãos que amam a palavra, estar conectado com a sabedoria. Amor, exatamente, porque nós vamos ter o discernimento maior para fazer com que as informações do mundo não nos escravizem. Porque o nosso inimigo, ele não para, né? Ele age, eu digo muito, que ele age como uma aranha. Ele arma uma teia, a aranha faz isso. E ao armar a teia, com propósito, justamente para que o besouro vá e se mexa, e depois que mexe muito, ele fica preso, não sai mais. Qual o propósito da aranha? Armar a teia para o besouro ir para depois ela comer. Então o que é que o inimigo faz, né? A mesma coisa, se a aranha armou para o besouro descansar e depois ser comido, o inimigo faz a mesma coisa. A pessoa pensa que vai descansar. Vamos lá, a pessoa está lá na idolatria. Me perdoe você que está me assistindo agora, que gosta do futebol, né? Mas você está lá na idolatria, né? E a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o Senhor abomina. Então, a partir do momento que a pessoa está ali, né, quer queira, quer não, está contrário à vontade do Senhor. É um tipo de idolatria, né? Então, está emprestando a mente para uma informação contrária do Senhor, que vai abrir porta para outras. A partir do momento em que eu empresto minha mente para uma informação contrária do Senhor, é natural ela estar aberta para outras informações. Mas quando eu empresto e devo a minha mente para informações do Senhor, a qual o Espírito Santo me ensina, o que é que vai acontecer? A minha mente vai ficar aberta para mais informações do Senhor, do Espírito Santo. É isso que me torna mais crescido, nos torna mais crescidos espiritualmente. Eu me lembrei agora de um texto de Coríntios que Paulo fala que o espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais de Deus. Porque ele está conectado com o Espírito Santo, né? Aí
dentro dessa... Por que eu citei esse versículo? Porque eu estava lembrando de uma parábola que algumas vezes eu vi o Senhor usando da água suja. Sim. E 99% mineral e 1% de esgoto. Sim. Ela está toda contaminada. Sim. Do mesmo jeito, eu vejo que a questão da informação, ela 99% boa e 1% de mentira, ela vai trazer esse dano dessa contaminação da mentira e vai fazer com que a pessoa vá aos pouquinhos, como o exemplo da aranha que o senhor citou agora. Sim. Vai se enrolando, daqui a pouco está atolado lá na teia. Sim. E é uma presa tanto para a prática errada como para os maus pensamentos e para ser uma pessoa que eu já ouvi, né, relatos de pessoas tão ansiosas que não conseguem passar um minuto conversando ou fazendo qualquer coisa. Ela quer se mexer, quer fazer coisa e tal, e pensar. E eu vejo que essa reflexo da informação negativa, né? E essa informação, mesmo tendo um suposto cunho de verdade, mas com mentira introduzida, causa isso também. Sim, compreendendo que por termos recebido as informações contrárias há anos, não posso deixar de dizer que a cura, ela não é instantânea, não é? O instantâneo é receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que não tem nada a ver com religião, não é? Jesus é o caminho para Deus, né? Eu respeito sua religião, não tem problema nenhum, mas eu prefiro ficar com Jesus, Filho de Deus, que veio através de Maria para salvar a humanidade. Entender o que ele fez através das Escrituras e pôr em prática. É assim que eu defendo isso, ensino isso e tenho visto resultados, né? Então veja assim, a partir do momento em que a gente parte desse princípio de considerar a sabedoria dele, nós vamos estar fortes para o que se levantar. Agora, não é de uma hora para outra, não é? É uma reeducação. Ao nascer de novo, nós somos como um bebê que nasceu. Agora, é preciso o quê? É preciso crescer. Como é que o bebê vai crescer? Se alimentando. E essa alimentação, ela vem através das Escrituras. Agora, se for só pregação, não é o suficiente para o crescimento. Então, é preciso o ensino. Porque existe uma diferença, não é? A pregação é uma coisa superficial. E o ensino é algo mais aprofundado. E também a questão da busca da pessoa pelas Escrituras também Isso. muda muito isso. Porque assim, se você já tem como base o ensino e você busca o Espírito Santo que habita em nós, facilita. Porque é papel dele, ele foi enviado para isso, facilitar as Escrituras para que nós entendamos. Ou seja, eu estudo, que não tem nada de complicado, o inimigo conseguiu pôr na mente dos outros que é difícil, não é? Então, quando a gente busca que o Espírito de Deus facilita, então eu entendo, por causa do ensino. Então, se eu lhe ensinei, eu não preciso mais ensinar a mesma coisa, eu só preciso agora falar superficialmente, que é a pregação. Então, se eu já falo superficialmente, você, como uma vez foi ensinado, já entendeu, não é? Então, quando a gente primeiro é ensinado e depois eu falo com você superficialmente, que dá um start, você naquela hora lembra, aí é quando a Bíblia diz que Jesus fez 3 coisas: ensinou, pregou e curou. Então, a informação deve estar em nossas mentes para que dominemos as informações que nos levam a prisões. E olha que elas todas estão no subconsciente. Acabei de atender uma jovem, onde na conversa eu fiz um mapeamento dela e comecei a fazer as perguntas, como ela jovem, como foi no colégio, como foi ela com os pais, como ela se achava, como foi a vida dela casada. E todas essas perguntas que eu fui fazendo, eu fui observando as respostas, ou melhor, ouvindo as respostas e observando o corpo, como ela me dava a resposta, a linguagem corporal, né? E eu observava que a resposta que ela dava tinha algo que pesava mais do que outra. Então ali eu parava e aí entrava mais profundo no assunto para que ela pudesse ali me falar mais a respeito. Então eu vi que eram gatilhos que precisavam ser resolvidos, que por isso que ela estava doente fisicamente, resultado de problemas de criança,
de criança. Então ela se achava feia, ela se achava uma pessoa burra, ela disse que a mãe dela não gostava dela. Então tudo isso, eu estou falando um milagre, mas não estou dizendo santo, pelo amor de Deus. Então assim, tudo isso são prisões. Paulo diz que isso são prisões, mas ele diz que quem tem que derrubar somos nós. Entendeu? A Bíblia em si, ela já é um livro de ação, né? Jesus disse, ide, faça. Paulo diz, não se conforme, mude e tal, transforme. Mas tem que aprender primeiro. Isso. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas mandando fazer, mas não ensinando como fazer. O maior problema está aí. Eu vejo, ore. Sim, mas faça assim, faça assim. Eu vejo que às vezes assim é muito raso, né? Eu vejo que é como entregar um projeto de arquitetura para um pedreiro e ele não sabe o que é uma planta e dizer, faça aí a casa. Se ele nunca estudou um projeto, como é que ele vai construir? Ele não vai construir. Da mesma coisa as escrituras. Né? Cabe a uma boa igreja ensinar, né? O pastor ter prazer de dar as respostas, se não souber estudar para dar depois, porque eu não posso deixar de dizer que a maior alegria para um pastor é ver ovelhas libertas, pessoas ouvir e serem libertas. Afinal de contas, nós somos chamados para isso. Isso. Não é? Nós somos chamados para isso, libertar os cativos, assim fez Jesus. E depois ele diz, vai fazer discípulos, para que nós como igreja libertemos as pessoas, principalmente da mente e consequentemente do corpo. Então, dentro da conversa que a gente trouxe, abordou do tema, a causa são as informações erradas desde Mais a queda. informações desde a queda. E Jesus já levou. O remédio proporcionado por Cristo e citado em textos como vários que Paulo escreveu, eu vejo que implica na renovação da mente, correto? Sim. Então, se tem procurar um lugar que ensina, pelo amor de Deus. Da renovação. Para que o ensino, não é a pregação, o ensino, pode vir a pregação depois, não tem problema, mas o ensino é a base para que a pessoa entenda e aconteça a libertação. O fundamento que é Cristo sendo ensinado para que a pessoa ande em cima dele, né? Agora sim. Renovando o conhecimento errado de anos, neutralizando ele, não é? E transformando pela renovação da mente com aquilo que Cristo proporcionou e trouxe. E o Espírito de Deus, aí ele vai facilitar as Escrituras para que externemos. O que lemos lá em Romanos 1, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis. Romanos 12:1, 12:1, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe o que ele está dizendo? Apresente-se, irmão, alegre, chegue chegando, mostre às pessoas Cristo. Faça com que as pessoas desejem conhecer a verdade e viver ela. Então, tudo isso está disponível para a igreja. Porque esse novo estilo de vida, esse novo tratado, por meio do que Cristo fez, pode se mudar completamente aquilo que a gente vive. E a gente buscando conhecer esse novo tratado, essa nova vida, a gente vai podendo assim conhecer instruções do próprio Jesus, que diz, olha, vocês agoniados não podem acrescentar 1 hora no seu dia, não sejam ansiosos por coisa alguma, mas tenham vossas petições apresentadas diante de Deus. Sim. E a gente vai a cada dia se enquadrando nesses ensinos. É porque o que ele quer é que nós dependamos dele, né? Filhos dependendo do pai. Exatamente, o maior problema que muitas vezes temos, né? Que causa essa ansiedade, essa dependência. Assim, a má informação, a má educação, quando os problemas surgem, a gente quer resolver tudo, né? Ao invés de priorizar ele, a gente, pela má educação, prioriza outras coisas. Aí, no último caso é que a gente olha para cima. De vez de ser o primeiro, a gente... Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas é um fato, não é? Mas a partir do momento que a gente é reeducado, aos poucos, a gente vai aprendendo a priorizar o Senhor, né? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós. Então, quando isso deixa de ser um jargão e passa a ser agora a verdade, e agora a consciência disso, a sua maneira de agir, de ser, já muda. Porque o problema vem para todo mundo,
Nós estamos no mundo. Agora a ferramenta para Aí resolver é a diferença de tudo. né? Então ele já disse aqui, você acabou de ler aí Filipenses 4, lê aí por favor, 4, Filipenses 6. 4, 6. Deixa eu achar ela aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Olha, Em vez o que disso, o pai está dizendo? Filho, não fica preocupado com nada. Agora ele vai dizer o que fazer. em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. O que é que ele está dizendo? Olha, não quero te preocupado não. Antes disso, vem falar comigo. O véu foi rasgado, eu mandei meu filho, ele levou tudo que não presta teu. Tá bom? Então agora tu tem acesso a mim. Entra no Santo dos Santos com ousadia. Vem, apresenta. Fala comigo. Eu sou o maior interessado em cuidar de você. Eu lhe conheço antes de nascer. Mas eu quero que você me conheça. Eu quero que você venha a mim com confiança para que eu possa ser visto através de você. Eu quero ser glorificado através de você. Então, o problema vai vir, mas tem a quem recorrer, né? Ele está dizendo aí, vem, fala comigo. Quer dizer, não vamos falar com qualquer um, nós vamos falar com o Pai. Né? Então é muito importante saber disso, recorrer ao Pai. Claro que para tudo isso acontecer, é preciso ter uma linha de raciocínio, é preciso se aprofundar, vou bater na mesma tecla pela quarta vez, se relacionar com pessoas que falam a mesma língua, para que essas informações façam parte realmente das nossas vidas, para que a gente realmente usufrua, porque se não usufruir, que sentido tem a vida cristã? Até ver agora uma ilustração, é como se a gente estivesse numa estrada cheia de buraco. E quando a gente fosse buscando sair, a gente fosse jogando terra e fosse passando, e aquela terra fosse saindo, a ponto de quando a gente chega o conhecimento, a gente não bota mais terra, bota a picho, o concreto. É, porque o conhecimento com o entendimento das Escrituras nos torna mais fortes. Isso. Não quer dizer que não vai vir problema. Jesus, ele ainda nas analogias dele, ele falou algo tremendo. Ele diz que o sábio edifica a casa sobre a rocha, o tolo sobre a areia. Porque a rocha não deixa que a casa se abale. É o trabalho maior é que tem que se cavar até encontrar a rocha, né? E o tolo é aquele que lê a Bíblia Rapa um pouquinho, sabe, 2, 3 versículos, amém, Jesus, até vai para o templo, canta. Mas ele não tem aquele interesse, o interesse é o cavar. Para encontrar a rocha, meu amigo, tem que cavar. Não é que é buscar pessoas que amam o Senhor, é você se recolher para estar em comunhão com o Senhor, é estar congregando, é ter uma vida consagrada. Isso é cavar. Para o quê? Para edificar a casa sobre a rocha. Não é para no dia das tempestades, quando as tempestades vier, que vem para as duas casas, né? Ela vem para as duas casas. Mas qual que vai ficar de pé? A que foi edificada sobre a rocha, por quê? Porque antes de tudo, houve um interesse daquela pessoa construir a casa em construir sobre a rocha. E a rocha é a palavra. A rocha é a palavra de Deus. Então, quando a gente edifica a nossa vida sobre a palavra de Deus, faz com que os problemas venham, porque estamos no mundo, mas vai fazer com que nós suportemos, porque não estamos sozinhos. Então, pastor, e por que tem pessoas que são cristãs e que os problemas vêm e elas vivem ansiosas, depressivas? A casa na areia. Não estou acusando ninguém, mas eu estou aqui, nós estamos aqui mostrando nós estamos mostrando a forma, né, que a pessoa deve agir para que a pessoa se mantenha firme. Ninguém está no céu ainda, né? Nós estamos no mundo, e por estarmos no mundo é comum os problemas. O bom é a gente crescer na palavra de Deus para não sermos causadores de problemas. E nem abalado quando eles vierem. Exatamente, mas leva-se um tempo. Né? A gente vai mudando. Eu vejo que eu já mudei muito, tenho muito para mudar, mas assim, já diminui muito de causar problemas, não é? Hoje já diminui, eu quero diminuir mais. Quem vai sair ganhando com isso? Eu. Não é? Agora, tudo pelo renovadamente, com a sabedoria do Espírito Santo, me envolvendo com pessoas que têm prazer na palavra. Então, isso, a reeducação, é tudo que precisamos para que depressão, ansiedade, essas doenças psicossomáticas não prevaleçam. E a gente, analisando a Bíblia, fala que
tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus. Então, se a gente tem esse auxílio de Deus, recebemos o Espírito Santo, recebemos o amor, recebemos agora uma nova natureza, recebemos agora uma instrução deixada por meio da inspiração divina do Espírito Santo, que é a palavra. Agora a gente tem um monte de ferramenta para não andar ansioso e combater tudo isso. Sabendo que é um processo, mas a linha é essa. Agora, esse processo a gente é como a luz da aurora. De fé em fé e de glória em glória. De fé até ser dia perfeito. É assim, é um estilo de vida, né? Um cristão, se ele optou por Jesus como Senhor, nós somos servos. Já entrou no caminho. Acabou. Então eu vou conhecer a vontade do meu Senhor e vou viver a vontade dele, sabendo que as informações que estão na minha mente não me pertencem mais. Eu tenho que conhecer bem o plano redentor, né? Porque quando eu conheço bem o plano redentor, eu vou entender que as informações que estão na minha mente do velho homem, que foi crucificado, morto e sepultado, né, em Cristo, mas como ele ressuscitou, e eu creio que ele ressuscitou, eu nasci de novo. Então as velhas informações do velho homem, apesar de estar na minha mente, não me pertencem. Isso já me ajuda muito no decorrer da minha vida cristã. Como também as enfermidades físicas, emocionais, não me pertencem. Só que eu tenho que ter uma convicção nisso para facilitar o crescimento espiritual. Aí vai ser mais fácil. Não que não vai exigir, de mim, vai exigir sim a minha busca, a minha prática, o meu envolvimento, mas fica mais fácil com a consciência que não me pertence às informações que eu recebi durante a vida, as más informações. Não são parte. Ela não me pertence. Foi posta em Jesus. Eu sou uma nova criatura, que nasci de novo, que eu estou reaprendendo, tenho o Espírito Santo para me ajudar nesse processo. E digo, quanto mais eu me envolver com o Pai, ter intimidade com Ele, me relacionar com Ele, eu saio ganhando e vou poder assim ajudar outras pessoas, porque a própria palavra impulsiona você a ajudar os outros, porque você está se beneficiando dela. Então, assim, eu creio que um cristão que usufrui do Evangelho, ele não tem como ele ficar para ele quer dividir, porque naturalmente ele está conhecendo a natureza dele, que é o ágape, e o amor perfeito. Ele veio para revelar tudo que é bom, né? No caso, que vem de Deus. Ele veio para a gente renovar nossas mentes e apresentar Jesus homem. Foi nos dada a condição de viver Jesus homem, no amor, na fé, no poder. Como eu disse, leva um tempo, mas está disponível. Pronto, tem um texto que Paulo diz: tudo me é permitido, se referindo ao comer carne, sim, a comer verdura. Mas nem tudo convém, né? Mas, exatamente, tudo está disponível. Agora, cabe você a discernir aquilo, não se conformar com aquilo e renovar sua mente pela palavra, para que não seja preso na ansiedade em nenhum desses maus. É o que falamos inicialmente, né? No texto que você leu, né? Se tiver de guarda o teu coração, porque é deles que procede a saída da vida. Então, é vigiar. Né? Você está num ambiente em qual essas informações vai atrapalhar o que você vem guardando, você vai oscilar. Então você tem que estar no lugar e tomar muito cuidado com as informações que você vai colocar no seu subconsciente. Eu sempre digo, a mente tem o subconsciente, tem o inconsciente, tem o subconsciente. Outro dia a gente pode falar melhor sobre isso, fazer essa divisão e explicar à luz da palavra para que entendam melhor. Mas assim, eu posso até trazer depois uma garrafa aqui para ficar mais fácil quem está nos assistindo. Mas assim, eu posso adiantar que já tive pessoas com esquizofrenia, já tive pessoas com as mais variadas doenças, pessoas com problemas seríssimos, mas que prestaram atenção. A palavra é mais cortante do que a espada de dois gumes, né? Ao ponto de penetrar espírito, alma e corpo, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, peraí. Se é ministrada a palavra, que é espírito e vida, e a pessoa ouve, presta atenção, quem está operando agora é o Espírito Santo. E ele sabe a doença, ele conhece, então ele é o maior interessado em curar, para que Deus seja glorificado. Então assim, é preciso duas coisas: de um lado ter e o outro lado querer. Acontecendo isso, a cura é certa.
Amém. Então, a gente ia conversar um pouquinho, já conversou um bocado. Aí, como o senhor disse, em outra oportunidade a gente pode explicar mais sobre outras áreas. Eu agradeço ao senhor pela disponibilidade hoje de fazer isso, de ter essa conversa para que a gente possa não trazer benefício, fama, essas coisas, mas que a gente possa ter essa abertura de conversas da palavra entre irmãos, para que possa haver um crescimento, um despertar, porque onde tem a informação boa, que é agradável, que tem louvor, que traz essa mudança por meio do que Cristo fez, eu acredito que é algo a ser preservado, debatido, conversado, porque isso aí, a informação está sendo espalhada, e quem for atingido por ela vai poder experimentar daquele poder que ela tem. O remédio da humanidade é a sabedoria de quem o criou. Isso. Se buscar essa sabedoria, isso através de Jesus Cristo, entre o Espírito Santo e facilita as Escrituras, a partir do momento que fizer isso, naturalmente as coisas vão acontecendo. O que precisa é estar conectado. A partir daí nós vamos usufruindo, nós vamos dividindo com as pessoas, sabendo que tem um ser que é contra, mas também sabemos que esse ser na cruz do Senhor aniquilou, destruiu suas obras. Então assim, não é só o conhecimento disso, né? Mas o entendimento disso vai fazer com que vivamos bem. É bom que fique claro, pessoal, que não é de uma hora para outra, não é? Mas assim, eu posso garantir que tudo que precisamos para viver neste mundo, fazendo a diferença, encontra-se nesse livro sagrado, mais vendido e o menos lido no mundo. E feliz daquele que considera mesmo a sabedoria de Deus, a sabedoria do Criador, a sabedoria do nosso Pai. A partir do momento que acontece isso, é quando a pessoa começa a viver, começa a se conhecer e naturalmente conhecer o próximo. E ao invés de acusar, começa agora a se julgar e olhar para o outro diferente. Então, agradeço a todos que fizeram parte também dessa conversa hoje e aguardo vocês até na próxima. Agradeço ao pastor. O pastor tem alguma coisa para falar? Se tiver. Bom, tenho sim. Olha, fico feliz. Muito obrigado pelo convite. E peço a vocês que assistam e, por favor, compartilhem, né, assim? Isso. Para que outras pessoas assistam e saibam que só existe esse remédio para a mente, que é a palavra de Deus. Me desculpe a medicina, apesar que ela tem vamos dizer assim, surte um certo efeito, sim, a medicação, mas jamais como a palavra de Deus, até mesmo que é a palavra do Criador. Eu agradeço e que o Espírito Santo continue nos dando sabedoria e que a gente possa viver a vontade dele e que o Todo-Poderoso seja sempre glorificado. Só tenho a agradecer, obrigado a todos, em nome de Jesus. Então até a próxima, Deus abençoe a todos e até mais. Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo.